Ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história e vamos fazer as correções das atividades que eu pedi que vocês fizessem na aula anterior, ok? Mas antes de começarmos as correções, eu quero indicar um vídeo. Aliás, é uma animação e quero que vocês assistam sobre as grandes navegações. Vou anotar aqui o nome no quadro e, por favor, gente, assista, é uma animação muito bacana sobre as grandes navegações. É o vídeo. As grandes navegações. A Mansão Maluca do Professor Ambrósio. É do YouTube. Assistam que vocês vão gostar muito. É uma animação, tá ok? Muito bom mesmo. Então vamos lá. Abra um livro na página 100. Antes de seguir, página 100. Página 100. Antes de seguir. Vamos lá. Observe as imagens. Então, tem aqui a localização geográfica de Portugal e aqui uma caravela. São duas imagens que vocês terão que observar. Utilizando informações presentes nas imagens, apresente o motivo que contribuiu para que Portugal fosse o primeiro reino europeu a navegar pelo Oceano Atlântico. Então, observaram a localização geográfica de Portugal e a réplica de uma caravela portuguesa. Qual que seria a resposta? Então, seria sua localização geográfica privilegiada, né? E a caravela, entre outras tecnologias náuticas, né? Portugal, ele saiu na frente porque tinha tecnologias náuticas para a época, né? Eram tecnologias bem avançadas e a caravela naquela época, né? Era super avançado naquela época esse tipo de embarcação que outros reinos ainda não possuíam. Então, questão número 2. Explique por que... Explique por que os europeus estavam interessados em descobrir novas rotas para chegar às Índias. Essa pergunta não foi falada também, né? Na história que vocês ouviram na aula anterior. Desejavam estabelecer relações comerciais com as Índias em busca de quê, gente? Em busca das chamadas especiarias, né? Especiarias são aqueles temperos. E por que eles queriam aqueles temperos, né? Para conservar os alimentos, inclusive as carnes, né? E um segredinho aqui que eu vou contar para vocês. Muitas vezes as carnes já tinham até estragado. Eles colocavam os temperos nas carnes para tentar disfarçar aquele cheiro ruim das carnes. Era difícil a situação, gente. Eles tinham as carnes, né? Aí a carne estragava e eles tacavam as especiarias para tentar disfarçar aquele cheiro ruim das carnes. Mas enfim, voltando às respostas. Desejava estabelecer relações comerciais com as Índias em busca das chamadas especiarias, né? Esse interesse estimulava a busca por novos caminhos, né?
E não só as especiarias, eles buscavam também as sedas, as cerâmicas, né, os vasos, que para eles comercializarem com outros povos, encherem os cofres de dinheiro. Vamos para a página 101. Observe os mapas a seguir. Então, vocês vão observar aí as rotas comerciais entre a Europa e o Oriente e as rotas comerciais do século XXI, aqui nesses dois mapas, ó, aqui e aqui. Todos esses traços aqui, ó, são as rotas. Observa com bastante atenção, tá? Descreva a mudança geográfica nas rotas comerciais europeias durante as grandes navegações. Tá vendo como que era no século XII e século XIV, depois no século XVI. Olha a diferença, gente. Olha aqui no século XII e século XIV, depois no século XVI. Aumentou bastante, né? Muito mesmo. Então vamos à resposta. É que os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico passaram a ter maior relevância para o comércio europeu. Tá ok aí? É que o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico passaram a ter maior relevância para o comércio europeu. Vamos então para a página 105. 105. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu livro, ó, agarrou a folhinha aqui. Página 105. Vou fazer a leitura aqui do antes de seguir. Fazer a leitura aqui dessa página, ok? Acompanha aí a leitura, tá, gente? Acompanha aí. Observe a imagem produzida em 1583. Leia o texto a seguir e responda as questões 4 e 5. Havia perigos reais, como as grandes tempestades que encobriam o céu e não permitiam a localização da rota a ser seguida. A falta de vento para mover as velas, o fim do estoque de alimentos e bebidas, o ataque de embarcações inimigas, os naufrágios e muitos outros problemas no mar e no litoral. E haviam também os perigos imaginários que só existiam na cabeça dos navegantes, né? Os perigos imaginários, eles imaginavam que haviam monstros, né? Que poderiam atacar as embarcações e tudo mais, né? Muitas vezes eles ficavam doentes e achavam, começavam a delirar e às vezes muito calor, ficava muito tempo no sol, imaginava que viam monstros marinhos, sereias e tudo mais. Então, página 106, questão número 4. Na época das grandes navegações, o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Justifique essa denominação. Então, vamos lá. Devido à ausência de técnicas avançadas de navegação, eram comuns acidentes no mar. Além disso, os navegantes acreditavam na existência de monstros e outros perigos imaginários que poderiam virar suas embarcações. Tanto que aqui, olha, nessas ilustrações, tem aqui, olha, os perigos imaginários que eles achavam que poderiam virar suas embarcações. Então, cite 2 perigos reais que poderiam alimentar o medo dos navegadores. 2 perigos reais que poderiam alimentar o medo dos navegadores. O ataque dos piratas era um perigo real, né? E as tempestades e as calmarias, que também eram perigos reais. Então, aqui, na ponta do lápis,
Vou passar essa atividade aqui para vocês. Dia 9/7, essa atividade aí, vocês vão fazer no caderno e depois vocês vão apresentá-la para a professora. Quando eu for corrigir o caderno, eu quero ver essa atividade pronta aí no caderno, que também vai ser avaliada. Ó, página 107, acompanha aí a leitura. Leia o poema a seguir com atenção. Mar Português, esse poema é do poeta Fernando Pessoa. Só que vai aparecer a palavra bojador. Antes que eu leia, vamos saber o significado. Bojador, essa palavra refere ao cabo bojador, também conhecido Cabo das Tormentas, no contexto das grandes navegações, situado na costa do Saara Ocidental, na África. Essa região marítima é marcada por tempestades, neblina e fortes ventos, fazendo com que muitos europeus tivessem grande medo de passar pelo bojador, também considerado como o fim do mundo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O poema Mar Português, de Fernando Pessoa, representa muito bem as viagens marítimas realizadas na Idade Moderna. Utilizando as ideias contidas no poema, imagine que você é um navegante do século XVI. Imagine que você é um navegante do século XVI e descreva em seu caderno um dia de viagem pelos 7 mares e identifique algum dos desafios que você e outros marinheiros enfrentaram, tendo como referência aqueles apresentados no poema. Use a sua imaginação. Tá? E uma atividade complementar que você vai fazer no seu caderno, tá? Página 107, na ponta do lápis, tá ok? Vai fazer no seu caderno e antes de fazer, você vai colocar lá, atividade complementar, na ponta do lápis, página 107, e coloca a data do dia de hoje, do dia que a professora está passando esta atividade. Está valendo como uma atividade avaliativa. No dia 13 desse mês, nós vamos recolher os cadernos e os livros para ver as atividades avaliativas do primeiro trimestre. Todas as atividades que a professora passou, a professora vai corrigir. Essa aqui é referente ao segundo trimestre. Então, você pode até fazer depois do dia 13, não tem problema, que essa aqui é a atividade avaliativa do dia do segundo trimestre, tá? Mas não deixe de fazer, que ela já será avaliada como atividade do segundo trimestre. Vou até anotar aqui no quadro. Vocês já anotaram aqui, né? O vídeo que vocês terão que assistir, tá? Essa aqui já vai ser avaliada como atividade complementar, ó. Atividade complementar. Página. Não, tô doida pra ler, eu acho que vai sair cada texto tão bacana. 107, na ponta do lápis. Não deixe acumular atividade, gente, porque quando eu tiver que pegar os cadernos, vocês não vão ficar naquela correria para colocar tudo em dia. Recebeu a atividade?
Faz de uma vez, vocês estão em casa mesmo, vocês estão com tempo, então não deixe acumular atividade. Isso aqui é de história. Professora deu atividade, pega e faz de uma vez para não ficar te acumulando atividade. Então, até a próxima aula. Um forte abraço. Amo vocês e tudo de bom. Tchauzinho.